Posso fazer massagem modeladora em paciente que tem pedra na vesícula? De modo geral, se ele tem pedra na vesícula e essa pedra, dependendo do tamanho dela, por exemplo, se ela for muito pequena, a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode passar, né, e ir para o pâncreas, tá? Então tem que realmente tomar cuidado, e aí já é uma questão mais médica. Muitas vezes ele não vai conseguir suportar você fazer uma massagem modeladora, vai acabar ficando muito pesado e ele vai sentir muita dor. E você vai poder aumentar esse deslocamento da pedra. Então, não faz sentido fazer, tá? E muitas vezes, dependendo também do tamanho, o procedimento, o tratamento é cirúrgico. Então, ele faz primeiro a cirurgia, depois você faz a massagem modeladora nessa pessoa, tá? Vou atender uma idosa de 77 anos que teve AVC recentemente. Está bem, não mexe o lado direito do corpo e não fala, mas entende tudo. Tem alguma contraindicação? Ingrid, na verdade, você precisa trabalhar justamente esse aspecto da necessidade dela. Então, dando estímulo, dando toque, para que ela comece a ter mais a percepção e você consiga estimular todo o processo de neuroplasticidade que pode existir ainda, né? Dentro dessa recuperação, dentro desse tratamento para ela voltar a ter os movimentos. Eu não sei há quanto tempo ela fez, ela teve o derrame, mas quanto mais recente maior a chance da gente conseguir estimular isso. Então, vale a pena trabalhar nesse sentido, tá? E o único cuidado que a gente tem que ter nesse caso é quando está inflamado, quando está agudo, né? Então, por exemplo, se ela teve alguma situação que acabou inflamando mais o braço, ou a perna, ou em alguma outra região que deu ali um edema, que deu um inchaço, que deu uma vermelhidão, que está mais quente, que está inflamado, e ela está com dor, aí você não faz. Mas fora isso, faz a avaliação, a palpação e pode trabalhar tranquilamente aí com essa cliente, tá? Vai ser muito bom para ela, inclusive. Josiane Xavier, como atender uma pessoa mais idosa e com diabetes? Na verdade, assim, atender normal, do mesmo jeito que você atende outros clientes. Inclusive, quando a pessoa tem diabetes, ela precisa melhorar mais ainda a circulação sanguínea, porque ela já tem a consequência da diabetes, que tende a ter uma dificuldade maior de cicatrização, uma deficiência maior da circulação, né? Pode ter lesão do nervo periférico. Então, as sequelas que tem do descontrole da diabetes, você pode trabalhar prevenindo com a massagem. E a reflexologia podal ajuda muito esses clientes. Então, se eu pudesse dar uma dica de técnica para você, para quem é mais idoso, para quem já tem deficiência de circulação e tem ainda diabetes, vale a pena pensar na técnica da reflexologia podal. Professor, o músculo se regenera? Sim, né? Ele tem essa capacidade de regeneração. Lógico que dependendo da situação, às vezes a cicatrização que tem, ela pode não ocorrer da maneira anatômica adequada. E aí tem o que a gente chama de aderências, né? Então, você começa a ter uma sobrecarga ali, porque o músculo ele cicatrizou, se regenerou um sobre o outro de uma maneira não anatômica, e isso gera consequências de dificuldade de realizar um movimento, uma dor, sabe aquela coisa que sempre eu faço o movimento, quando chega no final eu sinto aquela dorzinha e tudo mais. Então isso pode acontecer, e aí é por causa dessa cicatrização, né? Mas assim, número de fibras aumentadas, se você cortar um músculo e ele vai se regenerar, se ele perder isso, aí isso não acontece nas fibras musculares, tá? Eu até acho que eu entendi mal essa pergunta, Erasmo, mas se for isso que você está pensando assim, se eu perder uma parte do músculo e aí esse músculo vai se regenerar, vai se recompor novamente ali naquele espaço, isso não, mas ele vai cicatrizar, né? Então, se tiver um corte, por exemplo, ele vai cicatrizar e ele vai conseguir desempenhar ainda a função de novo. Só que, lógico, dependendo de como ele cicatriza, você tem alguma perda na questão do movimento, na questão da força, mas dependendo se ele consegue cicatrizar, por exemplo, por meio cirúrgico, né? Onde a pessoa consegue fazer a junção dele o mais anatômico possível,
tá? Dentro da normalidade do padrão do músculo, e aí muitas vezes você até consegue recuperar esse movimento tranquilamente.